Boa noite. A live de hoje é sobre líquen vulvar e essa é uma doença dermatológica que acomete a vulva, que é a parte externa da genitália feminina. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os 3 tipos de líquen que existem, como é feito o diagnóstico, quais que são os sintomas e como é feito o tratamento dessa doença. Então, para começar, existem 3 tipos de líquen, que é o líquen simples crônico, o líquen esclerotrófico ou escleroso e o líquen plano. Vou começar falando primeiro do líquen simples crônico. Nesse caso, ele é causado pelo ato de coçar. E o que desencadeia esse processo de coçar pode acontecer devido a uma situação de estresse. Não se sabe muito bem o que leva a pessoa a coçar, mas geralmente ocorre mais em adultos jovens, está relacionado ao estresse e a alteração que acontece na pele, que é o engrossamento dessa pele, é devido ao ato de coçar. Eu vou mostrar uma foto de como é esse líquen simples. Então, aqui, uma foto. Não, essa, só um pouquinho. Aqui. Então, aqui uma foto do líquen simples crônico, tá? Então, essas alterações que acontecem, ali pode ter fissuras, escoriações, que são os cortes, é pelo ato da pessoa ficar coçando. E o tratamento é basicamente parar com o ato de coçar. Então, é feito utilizando corticoides, que são medicamentos que eles atuam no sistema imunológico da pessoa para evitar que aconteça esse processo de ficar coçando, tá? Associado a isso, a gente usa antihistamínico, que são antialérgicos, principalmente à noite, porque tem alguns que já dão um pouco de sono, são sedativos, então acabam melhorando esse efeito de coçar. O próximo tipo de líquen, tem uma pergunta até que é justamente sobre isso, que eu até vou colocar aqui. O líquen ataca quando a pessoa está nervosa? Então, sim, esse tipo de líquen, que é o líquen simples crônico, ele tem relação com ansiedade e estresse. Então, às vezes a pessoa somatiza, é uma forma, ela tá passando por algum estresse, algum problema de ansiedade ou depressão, e ela acaba descontando na vulva, acaba sentindo uma coceira na vulva e coça, e piora quando a pessoa tá nervosa. E essa outra pergunta aqui, se o líquen some com o tempo. Então, esse líquen simples crônico, no momento que a pessoa para de coçar, ele melhora. Então, o tratamento vai ser, além do uso das pomadas para melhorar a coceira, não coçar, porque assim vai melhorar. Já os outros 2 tipos de líquen, eu vou falar mais para frente se eles somem com o tempo ou não. Então, o próximo tipo de líquen é o líquen esclerotrófico ou escleroso. Esse é o tipo mais comum. Ele está relacionado à diminuição do hormônio feminino. Então, por isso ele acaba acontecendo mais nos extremos de idade, ou seja, após a menopausa ou em crianças. É mais comum em adultos pós-menopausa. E as causas dele são multifatoriais. Então, tem um componente genético associado, tem relação também com raça branca, tem mais o líquen esclerotrófico. Tem um componente imunológico, a gente sabe que é uma doença autoimune que tem associação com outras doenças autoimunes, como doença de tireoide, diabetes,
vitiligo, pode ter outras doenças associadas. Quanto à questão do diabetes, o próprio diabetes descompensado, ele pode favorecer candidíase e coceira na vulva, tá? Então, é importante compensar o diabetes, ter um bom controle aí do açúcar, da glicemia, quando vai fazer o tratamento dessa coceira, desse líquen. E ele, como que ele se manifesta? Acontecem manchas esbranquiçadas na vulva, que é a parte externa da genitália feminina. Eu vou mostrar uma foto aqui dos locais que eles acometem. Então, aqui tá um desenho da vulva, tá? Então, ele acomete principalmente de cima para baixo, tá? Então, a região ali de clitóris, lábios maiores, lábios menores, e depois vai descendo o introito da vulva, que é essa parte da entradinha, e o períneo, tá? Então, geralmente é de cima para baixo que vai acometendo. E ele causa manchas esbranquiçadas na vulva. Então, aqui tá um exemplo de um líquen esclerotrófico, aqui 1 grau mais leve. Vai acontecendo essas manchas esbranquiçadas, tá? E com o tempo, por que fala esclerotrófico? Porque esse processo vai gerando uma atrofia, tá? Que pode acontecer, inclusive, sumir o clitóris, sumir aquela diferenciação do que são os lábios maiores e menores. Então, aqui já tá na fase mais atrófica desse líquen. E então, ele vai acabando distorcendo a anatomia da vulva, pode, inclusive, fechar toda a entrada da vagina, tá? Quando esse líquen não tá compensado. Aqui, deixa eu ver se... mais uma foto que eu quero mostrar. Essa aqui ficou melhor. Então, ali tá vendo que não dá para enxergar mais o clitóris, não dá para enxergar mais os pequenos lábios por causa dessa atrofia que é o que é essa atrofia? Vai atrofiando mesmo, vai fazendo sumir, tá? Devido à doença não estar tratada. E um dos problemas dessa doença é que ela aumenta o risco de câncer de vulva quando ela não está compensada. Quando a coceira não está compensada, pode desencadear lesões pré-malignas que aumentam o risco do câncer de vulva. E como que é feito o tratamento desse líquen esclerotrófico? Então, o tratamento é feito com o uso de pomadas de corticoide, com o uso de hormônio, cremes de hormônios. Então, a gente associa tanto essa pomada que vai melhorar a coceira, e a gente vai fazendo uma redução gradual dessa pomada. Geralmente começa usando todas as noites, depois passa para dia sim, dia não, depois vai passar para 2 vezes por semana, depois 1 vez por semana, depois 1 vez a cada 15 dias, depois usa só quando coça. E associado a isso é feito o uso do creme de hormônio feminino, tá? Tem mulheres que não melhoram com esse tratamento. Eu vou mostrar depois um estudo que mostra justamente mulheres que não melhoram com esse tratamento ou que tem muitos efeitos colaterais, que é algo que pode acontecer com o uso crônico do corticoide. Ele pode afinar muito a pele, deixar a pele muito fininha. Daí, nesses casos, a gente faz o uso do laser, que é o mesmo aparelho do laser que faz o tratamento da atrofia da vagina, que é o ressecamento vaginal, e o rejuvenescimento íntimo. Ele serve para o tratamento do laser. Esse estudo aqui, ó, é um estudo feito no Hospital das Clínicas de São Paulo, e ele mostra 5 casos de mulheres que não melhoraram com o uso do corticoide e foi feito o tratamento com o laser, né? Então, aqui fala que as pacientes não tinham tido sucesso com o uso das pomadas de corticoide e acabaram melhorando com o tratamento a laser. E eles mostraram aqui as fotos do antes e depois. Então, ali tem a foto de como a paciente estava antes de fazer o tratamento a laser, quando ela vinha fazendo só o uso do corticoide, e o depois que ela fez a aplicação do laser. Então, são 5 casos, eu trouxe algumas fotos para mostrar. Então, aqui, ó, na primeira foto ali, toda essa lesão esbranquiçada
é a lesão do líquen escleroso, que é isso que ele causa, e pós-tratamento, até dá para ver que diminuiu bastante aquela região esbranquiçada, até voltou um pouco a tonalidade normal da pele, melhorou também a atrofia, que é aquele ressecamento, né? Aqui um outro caso bem mais grave, aqui a paciente já está com um carceramento importante do clitóris, fechando um pouco o períneo ali, que é a entrada da vagina, e pós-laser já notando uma melhora. Então, ali mais um outro caso, também ali o antes, a lesão tá ativa, que é esse branco assim, mais lustroso, e depois do tratamento do laser, a lesão já inativa. Então, isso foi uma grande vantagem, porque antes a gente não tinha muitas opções para as pacientes que não tinham resposta com o tratamento. Hoje em dia a gente tem essa opção do laser e com o tratamento dá para diminuir bastante o uso da pomada de corticoide, tá? O uso crônico de corticoide, apesar de não terem um efeito para o resto do corpo tão importante como o de tomar, né, que pode aumentar o risco de diabetes, piorar perfil lipídico, colesterol, essas coisas, a pomada não tem tanto esse problema. Porém, ele pode afinar muito a pele da vulva e às vezes a pessoa tem até um sangramento por causa disso. Então, com o laser a gente consegue ter menos efeitos colaterais e uma resposta muito importante para essas mulheres que não respondem ao tratamento com corticoide ou que não se adaptam a ele. Ainda tem outro tipo de líquen que eu quero falar, que é o líquen plano vulvar. Esse é um tipo de líquen que ele é mais raro, não se sabe exatamente qual que é a causa, por que ele acontece. E eu vou mostrar uma imagem para vocês ficar mais fácil de entender qual é a diferença de um tipo para outro, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Aqui tá uma imagem do líquen plano vulvar. Então, ele parece uma úlcera vermelha ali, ele é mais avermelhado. E ele tá relacionado também a lesões na boca. Então, às vezes a pessoa tem o mesmo tipo de lesão que tem na vulva, tem na genitália externa feminina, tem na boca também. E isso acaba facilitando o diagnóstico. Então, é importante quando se desconfia de um caso que seja de líquen plano vulvar, que são essas lesões assim mais avermelhadas, que é o que a gente chama de eritematosas, que parece ali uma úlcera, procurar na boca também. O tratamento também é feito com o uso de corticoides e no caso do líquen plano, se sabe que 10 a 15% das mulheres que têm acabam tendo remissão, ou seja, sumir a doença depois de 10 anos. Então, quando eu tinha respondido aqui a pergunta sobre se o líquen some com o tempo, então no caso do líquen plano, sim, 10 a 15% das pacientes quando fazem o tratamento podem ter a remissão completa da doença. Já no caso do líquen escleroatrófico, ele é uma doença crônica que vai sempre precisar ser controlada porque ela aumenta o risco de câncer de vulva, coisa que não acontece nos outros tipos de líquen. No líquen plano até existe descrição de caso de câncer de vulva associado, mas é raro, tá? E o líquen simples crônico, ele é controlado, resolve parando com o ato de coçar. Então, o tratamento é voltado para isso. Então, a questão do aumentar o risco de câncer de vulva está relacionado ao tipo escleroatrófico, tá? Que é esse que acaba, às vezes, tendo um tratamento mais difícil e precisando usar o laser para melhorar aí a resposta ao tratamento e a redução do uso de corticoide, certo? Deixa eu ver se faltou alguma pergunta. Então, o que causa o líquen? Então, vai depender do tipo de líquen, tá? O líquen simples crônico, ele é causado pelo ato de coçar. O líquen esclerotrófico é multifatorial, então também tem relação com uma parte autoimune importante, que é
causado pelo próprio sistema imunológico, pelo próprio corpo da pessoa. Também tem influência genética, a gente sabe que tem mais na raça branca, então é multifatorial. E o líquen plano a gente ainda não sabe a causa. O que eu queria falar sobre líquen era isso. Quero agradecer para quem mandou perguntas. Se tiver mais alguma outra dúvida, pode comentar nessa live que vai ficar salva, que eu vou respondendo, tá bom? Obrigada.